Senhoras e senhores, bom dia. Vamos iniciar então a quarta e última rodada do Physics Fight de número 1. Nesta última rodada, a equipe relatora será a equipe Highway to Physics. A equipe oponente será a equipe PVNRT e como avaliador teremos a equipe Quantum. Nesta última rodada, a equipe Dominus Naturae será a equipe observadora. Lembrando que não poderão ser desafiados os problemas de número 10, 11 e 16, que já foram apresentados nas 3 rodadas anteriores. Convido então o capitão da equipe PVNRT para que desafie a equipe Highway to Physics. Eu queria desafiar o problema número 2, holograma. Aceito. Ok, problema de número 2 aceito. Vocês têm agora 3 minutos para preparar a apresentação. Vou começar a falar sobre o problema. Okay. Vamos lá, então. Problema de número 2. Problema de número 2, holograma. Argumenta-se que um holograma pode ser feito à mão, riscando um pedaço de plástico. Produza um holograma desse tipo com as letras IYPT e investigue como ele funciona. A equipe agora Highway to Physics tem 10 minutos para apresentar a solução deste problema. Bom dia, o meu nome é Alicia Foster e vou relatar o problema 2, o holograma. Aqui nós temos o que diz no enunciado do holograma e temos o holograma se movendo na superfície de um acrílico, de uma placa de acrílico. Aqui temos o sumário, aqui a análise teórica. Temos algumas definições iniciais que são necessárias para o compreendimento da holografia. Uma delas é a disparidade binocular, que é basicamente que cada olho recebe uma diferente imagem. E a junção dessas duas imagens forma uma imagem tridimensional, com uma noção de profundidade, que é justamente a estereopsia, como pode ser percebido nessa imagem. Aqui nós temos o movimento paralaxe. O movimento paralaxe é basicamente que objetos mais próximos do observador se movem mais rapidamente que objetos que estão mais longe do observador, como pode se observar nessa imagem com esses cubos e esferas de diferentes distâncias do observador. Aqui nós temos alguns tópicos geológicos necessários para a compreensão do problema. A holografia. O que é um holograma? Holograma é basicamente um filme em que você grava a interferência das ondas, que é das ondas que vêm de uma luz que ilumina e outras que refletem o objeto e depois iluminam o filme. Assim, grava-se o padrão de interferência e quando ilumina-se apenas com a luz sem o objeto, o padrão de interferência é recriado por conta da difração. Quanto aos tipos de holograma, temos o de reflexão, o de transmissão e o híbrido. O de transmissão é esse primeiro, em que a fonte de luz ela fica atrás do filme e daí projeta o holograma que a pessoa visualiza. Já o de reflexão, ele vai refletir no plano e chegar aos olhos da pessoa, que vai formar uma imagem virtual. Como o holograma funciona? No caso, o holograma feito à mão. Temos aqui um modo de reflexão do holograma, em que tem uma fonte de luz, que manda os raios de luz que chegam aos olhos, e prolongando esses raios de luz, vai formar uma imagem virtual, que também pode ser real, como será abordada a seguir, atrás do holograma. Aqui temos o modo de transmissão do holograma, em que os raios de luz incidirão por cima do holograma ou por trás, e a pessoa observaria essa luz sendo transmitida, e formaria uma imagem virtual, que é esse ponto P, ou uma imagem real. Enfim, aplicação da ótica geométrica. Aqui nós temos o dispersor. Na verdade, esse dispersor é o risco que se faz no holograma, que funciona como dispersor, dispersando raio de luz no cone. Aqui nós temos o centro de curvatura. Percebe-se que provavelmente haverá, teoricamente, uma alta distorção
por conta do fato de que os arcos, eles geralmente são utilizados na ótica como uma aproximação de espelhos esféricos. Assim, haverá atuação de aberrações de esfericidade, que serão distorções provocadas na imagem do holograma. Quanto ao tipo de plástico, dependendo do plástico, haverá plásticos em que o holograma funcionará melhor, teoricamente. Os macios seriam melhores porque, quando vai se realizar o risco, os macios teriam uma menor probabilidade de ocorrer de o risco ficar branco, que impediria a visualização do holograma, porque não refletiria apenas no ponto que você quer observar, e sim toda a sua totalidade. Aqui nós temos o policarbonato e o poliestireno, que são esses mais macios, e aqui o acrílico, que também é bom, apesar de não ser tão bom quanto os anteriores, mas ele é de maior acessibilidade e é mais barato. Teoricamente, a intensidade da luz vai provocar um aumento da intensidade da luz, vai provocar um aumento da nitidez e da intensidade do holograma. Quanto à espessura do risco, da intensidade da luz, porque com há mais raios incidindo sobre o holograma ou sendo transmitidos, haverá visualização de mais pontos de luz. Assim, perceberá uma imagem mais nítida. Quanto à espessura do risco, um forte demais, um fraco demais possibilitaria a visualização do holograma. O forte demais, por quê? Porque ficaria justamente o risco branco citado anteriormente, e fraco demais não refletiria o suficiente. O ideal é o que quer se descobrir através da análise experimental. Raio dos arcos. Aqui nós temos imagem estereoscópica, e aqui o dispersor, em que incide um raio de luz, que forma um cone, refletido, transmitido. Aqui o centro de curvatura. Aqui nós temos outra imagem também, que seria ótica, a geometria através do problema. Aqui os raios, aqui a distância focal, P, o ponto de imagem observado, beta seria nessa reta em que há o raio que é refletido, e aqui a superfície normal. Aqui nós teríamos só o prolongamento do raio de luz que incide sobre o holograma, e aqui o paralaxe. Conclui-se, por fim, através de artifícios geométricos, essa equação, que pode ser encontrada na referência 3. A demonstração. Aqui nós temos o holograma arco-íris, que vai estabelecer uma comparação dele com o holograma feito à mão. O funcionamento dele é basicamente que existe uma fonte de luz atrás do holograma, depois de ter sido gravada a interferência no filme. Essa fonte de luz passa pelo filme e forma um espectro colorido que é observado pela pessoa. Ele vai mudando de cor através do paralaxe vertical e ocorre paralaxe horizontal normal, ou seja, ele vai mudando a profundidade, a velocidade relativa. Aqui, existe essa comparação com o holograma feito à mão, porque o holograma arco-íris existem as franjas, que é justamente o que vai formar a interferência. Pode-se aproximar essas franjas para o arco que é efetuado no holograma feito à mão, porque no holograma arco-íris, se você a distância entre as diferentes franjas, ela não vai modificar na imagem observada. Logo, pode se aproximar um arco com pequenas distorções. Quanto à análise experimental, aqui são os materiais utilizados para fazer o holograma. Aqui, como fazer o holograma, em que pontilha-se YPT, pega o compasso e faz os raios de mesmo raio, e faz os riscos de mesmo raio, e depois coloca o holograma e ilumina-se, e observa-se essa imagem. Aqui seria o modo de reflexão do holograma, em que ele colocaria essa fonte de luz acima, refletiria. Aqui no acrílico escuro, aqui no acrílico transparente, sendo que existe um plano escuro atrás para facilitar a observação do holograma. Aqui o modo de transmissão do holograma, coloca-se a fonte de luz atrás do holograma e percebe-se a formação dessa imagem do YPT. E aqui são os materiais da variação do raio, que será um experimento realizado para descobrir se o raio realmente muda na profundidade do holograma. Aqui o procedimento em que pegou-se hologramas de diferentes raios, posicionou-os no chão e iluminou-se eles. Há uma angulação praticamente constante. Aqui fotografou-se os hologramas e notou-se que, à medida que aumentava o raio, aumentava a profundidade do holograma. Percebe-se logo o que foi dito. Aqui, os materiais da variação da intensidade da luz, que variou-se para perceber o que mudaria. O holograma, a lanterna, o software da Verne para obter os gráficos. Aqui temos algumas imagens experimentais em que se prendeu a lanterna num suporte universal e foi se distanciando cada vez mais para diminuir a intensidade luminosa e perceber se o holograma continuaria funcionando normalmente ou haveria alguma modificação. Aqui mudou-se de 15 até 150 centímetros, de 15 a 15 centímetros, e criou-se esse gráfico, em que o erro é de 11%, é grande, mas não importa muito, porque o problema é mais qualitativo, empírico.
Aqui temos o desvio padrão e percebe-se que o gráfico ele tem uma natureza que vai decrescendo cada vez mais, e sendo que aqui vai decrescendo menos. Temos aqui a variação da intensidade da luz, fotografando-se a diferentes distâncias, de 15 centímetros até 150, e aqui houve uma modificação da visualização, por conta que, se continuasse a observar dessa maneira, o foco da luz ficaria em cima do holograma. Logo, teve que se modificar dessa maneira, e depois será explicada a distorção. Aqui, percebe-se que a nitidez foi diminuindo cada vez mais, até que ficou quase impossível de observar o holograma. A partir do que foi mostrado, percebe-se que ele tem uma relação com a nitidez do holograma e com sua intensidade. Com relação à distorção, analisamos a distorção antes de um lado para o outro, para ver o que ocorria. Aqui nós temos um vídeo do paralaxe vertical, em que percebe-se que o holograma muda de um espelho, assim, do funcionamento de espelho convexo para espelho côncavo. Isso ocorre porque a fonte de luz aqui em cima, ela incide sobre os raios, e os raios estão fazendo assim. E, no caso, seria como se fosse um espelho convexo. Já quando está iluminando aqui, ele vai incidir como se fosse um espelho côncavo, porque está incidindo na parte que seria interior ao espelho esférico. Aqui o paralaxe horizontal, basicamente a mudança de onde o holograma está. Não existe distorção, assim como o holograma arco-íris, que só existe distorção de outros elementos quando há um paralaxe vertical. Então, é basicamente a conclusão que um espelho convexo é uma imagem direta, pequena, imagem virtual, e o côncavo forma uma imagem maior, invertida e real. Aqui, a espessura do risco, esse risco seria o ideal, porque se realizou vários hologramas com diversos riscos, e percebeu que seria o ideal, que seria da finura de um fio de cabelo. E existem espessuras finas demais e grossas demais que não permitiriam a ocorrência do holograma. Conclusão. Dos parâmetros estabelecidos, percebeu-se que a cor do plástico ela não modifica, por conta que isso ajuda na visualização do holograma. O meio que se propaga modifica, porque apenas nos transparências pode ocorrer a transmissão. Intensidade luminosa, sim, na nitidez. Espessura do risco também, porque se for fino demais, grosso demais, não dá certo. E o raio dos arcos também na profundidade. Logo, ele é simples e útil no estudo escolar. Profundidade dependente unicamente do raio do holograma, e um ângulo de visão e iluminação extremamente empírico. E, quanto ao holográfico, é possível concluir que ele realmente é um holograma. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Vamos agora, então, aos questionamentos por parte da equipe oponente. A equipe oponente tem 2 minutos para questionar o time relator. Como o índice de refração do meio e da placa alteraria no holograma? Não alteraria muito, porque, assim, o holograma não existe como medir exatamente todas as medidas possíveis, porque, por exemplo, profundidade não dá para se medir experimentalmente. Logo, só mudaria mais a visualização, mas seria extremamente pequeno, no máximo um desvio de onde a imagem apareceria. Certo. Gostaria que você me definisse o que se trata de um plástico macio. O plástico macio seria que houvesse uma menor resistência ao risco, em que, ao se riscar, ele não ficaria... Como é que eu posso explicar? Não é uma coisa que se possa classificar assim, assim, peraí. Basicamente, que não formaria os riscos brancos, seriam os macios. Em relação ao brilho do holograma, existe Sim. alguma maneira de nós quantificarmos esse brilho? Basicamente, com o aumento da intensidade luminosa. Como você deu uma sugestão para a análise do brilho desse holograma, ou seja, da intensidade luminosa? Foi colocado no slide, justamente colocou-se o sensor de luminosidade para perceber se a iluminação refletida ou transmitida seria maior ou menor. Mas a intensidade, ela se assemelharia da fonte? Seria como relacionado com a intensidade da fonte? Como seria? Seria com a fonte. O que se poderia mais se explicar, além do fato? E só uma coisa a apontar. Seria melhor na visualização do holograma se fosse unicamente da fonte, e não de outros elementos exteriores. Quanto às dimensões da fonte, elas alteram na visualização do holograma? Não,
Não, porque só o que você vai fazer quando você visualizar esse holograma é basicamente os que vão ser refletidos, e não os outros, apenas os que vão refletir sobre o arco que foi realizado no holograma. Obrigado, equipe oponente, pelos questionamentos. Vamos agora à preparação. Vocês têm 3 minutos para preparar a sua apresentação. Ok, a equipe relatora então, perdão, a equipe oponente então está preparada. Vamos à sua apresentação, você tem 3 minutos para fazê-la. Certo. Em relação aos pontos positivos e negativos da apresentação da relatora. Quanto aos pontos positivos, observou-se um uso muito didático de animações, fotos e esquemas. Ela possui uma boa dinâmica de apresentação, ou seja, ela soube explicar muito bem, de maneira que facilitasse o entendimento, e relacionou coerentemente os experimentos com a teoria. Variou vários parâmetros relevantes. E quanto aos pontos negativos, houve uma difícil leitura e compreensão das imagens, gráficos e outros recursos que ela usou durante a apresentação. Observou-se uma má qualidade nas fotos experimentais da sigla YPT, em que dificultou-se a distinguição da sigla. Houve uma certa insegurança às respostas e observou-se algumas respostas incorretas quanto às minhas perguntas. Quanto a alguns pontos mais importantes que deveremos agora discutir no PF, ou na discussão agora da apresentação, estamos a equacionamento da profundidade, a relação do brilho do holograma, que é um fator relevante, com a intensidade luminosa da fonte, o que alteraria no holograma se alterássemos as características da fonte de luz e como o ambiente ele afetaria a visualização da sigla, uma vez que o problema ele é essencialmente empírico. Nesse caso, o que devemos analisar principalmente seria a visualização da sigla, uma vez que o problema ele não pede para uma análise quantitativa, uma análise qualitativa é a mais correta, que seria quanto à facilidade de visualizar e
Obrigado. Ok, obrigado então à equipe oponente. Passamos agora à fase de debates. As equipes têm 6 minutos para discutir sobre o problema apresentado. Certo. Primeiramente, agora eu gostaria que você me explicasse, da forma mais objetiva possível, porque tem muitos pontos a analisar, por que os raios são refletidos pelos riscos como um cone de luz. É porque esse risco, ele serve como se fosse um pequeno espaço que existe a reflexão, como se fosse um espelho, porque o material, ele reflete. Quando se faz o risco, é como se tivesse várias paredes. Claro que nem sempre é regular, porque o risco é feito manualmente. Mas eles são refletidos de forma que sai e forma se esconde, porque existem diferentes formas de reflexão. Certo. Quanto às características da luz que incide, você utilizou uma luz não polarizada? Foi. Certo. Então, e se usássemos uma fonte de luz polarizada, de maneira perpendicular e paralela ao plano? Bom, eu não estudei dessa maneira. Eu só coloquei da forma da iluminação da luz branca. E foi mais ou menos... Porque explicar o fenômeno foi basicamente da maneira mais simples, que geralmente faz-se o fenômeno com a utilização ou da luz solar de lanternas de luz branca. Tá certo, mas existe sim uma diferença se nós usássemos a luz não polarizada, uma luz polarizada em certo eixo, certo? E quanto a outras características da luz, por exemplo, se fosse uma luz monocromática, quais seriam os efeitos observados? Porque a luz que você utilizou, pelo que eu vi, é policromática, certo? Pela cor, que é evidente. E quando ao uso da monocromática, além da cor, existiria algum outro efeito mais relevante na observação do holograma? Não, basicamente a cor. Mas a luz policromática... Sim. Policromática, ela poderia acabar formando um espectro mais colorido. O holograma poderia apresentar colorações diferentes em diferentes lugares. Teve até um vídeo que mostrou. Certo. Você considera o brilho do holograma importante para a visualização? Certo. Se você tem um holograma apagado e um holograma bastante brilhante, tem uma diferença visual muito... Existe uma diferença visual nessa diferença? Sim, você consegue observar melhor com a luminosidade, como foi colocado no gráfico. Tá bom. Então, a luz policromática, ela possui diferentes frequências de onda. Então, a gente pode considerar que a intensidade de uma luz policromática é bem maior, uma vez que quando nós temos várias frequências de onda, existe uma soma das intensidades de luz de cada frequência. Então, se observássemos um holograma com uma luz monocromática, nós provavelmente veríamos um holograma mais fraco, que pioraria a visualização. Você concorda? Mais ou menos, porque assim, na verdade, nesse caso da luz policromática ou monocromática, é interessante apontar que realmente não foi tão abordado durante o experimento, como foi colocado nos slides. Mas não haveria tanta modificação. Ocorreria sim o que foi dito, mas não com tanta intensidade. Certo. Enquanto os experimentos você teve, como você analisa possíveis erros experimentais? Porque os erros experimentais, eles influenciariam na visualização. Que erros experimentais você pode me citar? Como foi dito, o holograma é bastante empírico. Pode até se criar uma equação das imagens conjugadas, mas seria mais complicado. Na minha análise, eu fiz uma análise mais experimental, mais empírica, mais de fotos. E, nesse caso das fotos, não existe tanto como analisar o erro. Tá certo. Mas, por exemplo, você analisou de maneira concisa que a profundidade dos riscos alteraria no holograma, certo? Porque um risco fundo, ele não conjugaria a imagem, né? Então, prejudicaria, certo? Existe uma variação. Existe o risco ideal, certo? Existe uma variação que ele ainda ocorre. Claro que ocorre com algumas coisas diferentes. Por exemplo, se ele é mais fraco, vai perceber o holograma com menor intensidade. Se ele é mais forte, vai ocorrer... O risco vai ficar mais branco, vai ficar mais difícil de visualizar, porque o plástico vai ficar arriscado e vai ser difícil localizar onde está a imagem, apesar de que ainda vai ocorrer. Mas se existe um determinado ponto que fica totalmente branco, não tem como visualizar de forma nenhuma o holograma. Certo. Então, se nós fizermos um risco muito forte, não vamos poder... um holograma apenas de riscos muito fortes, não vamos poder observar o holograma. Sim, se ficarem os riscos brancos. Então, depende do forte que você se refere. Um erro experimental,
Hã? Ele seria um erro experimental, porque prejudicaria o fenômeno, certo? Mas o que eu estou querendo dizer, o erro experimental seria analisado acerca do que poderia acontecer de modificação. Mas, assim, se aumentasse o que você... Eu não entendi assim, direito o que você quis dizer com erro experimental com relação à fotografia. Porque o problema é um problema relacionado com ótica. E é relacionado com ótica não é de maneira quantitativa. Ou seja, o que nós temos que analisar principalmente é a observação do holograma. Ou seja, se ele fica mais claro, ou seja, se fica mais, o contraste com ele é maior, se fica mais claro de observar, tá entendendo? Sim. E os erros experimentais seriam os erros durante o processo de confecção do holograma que causaria um prejuízo nessa observação. Então, eu queria que você me citasse, eu já citei um, certo? Que seria a força. Se você aplica um risco muito forte, não dá para observar um holograma com um risco muito forte. Então, que outros parâmetros, que outros erros experimentais podem haver e também como você poderia evitá-los? Poderia, assim, os experimentais seriam basicamente a espessura do risco, poderia variar com a força, porque é difícil medir a força que uma pessoa vai implicar, como foi dito. E também poderia ser... Ok, infelizmente o tempo está esgotado para a discussão. O oponente agora tem 1 minuto para suas considerações sobre as suas perguntas e o que foi discutido. Pela análise aqui da discussão, nós podemos perceber que houve uma análise um pouco que fugiu do sentido do problema. Porque ela analisou, ela não levou em conta o aspecto qualitativo em relação aos erros. Então, é como se ela estivesse pondo aqui um monte de experimentos sem erros, sem analisar e sem saber me dizer como esses erros prejudicariam no problema, certo? E quanto ela não respondeu, ela não soube me analisar a respeito da intensidade, que é um fator muito relevante, que nós podemos equacionar a intensidade de luz e ela não fez, o que é um erro gravíssimo, certo? E ela também errou na pergunta do índice de refração, porque o índice de refração, de acordo com as fórmulas de Fresnel para a refletividade, diminuiria a refletividade e diminuiria a intensidade observada, o que prejudicaria no holograma. Obrigado. Ok, obrigado então à equipe oponente. Passamos agora à participação da equipe avaliadora. A equipe tem 3 minutos para questionar tanto a equipe relatora quanto a equipe oponente. Deixa eu ver. Eu queria fazer uma pergunta para as duas equipes. Você colocou apenas uma fonte de luz, né, no seu experimento. Na opinião de vocês, se houvesse 2 fontes de luz, o que aconteceria com a formação do holograma? Como seria? É observado, conforme os experimentos da Alicia, da relatora, é possível observar que uma fonte de luz ela está conjugando uma imagem para cada arco. Então, se nós tivéssemos 2 fontes de luz, nós conjugaríamos 2 imagens para cada arco. Não poderia haver nenhuma interferência Uma interferência entre as luzes? Entre as imagens. Entre as fontes de luz. Entre as imagens formadas. Prejudicaria na observação do holograma. Poderia-se pôr as fontes de luz de forma a haver uma interferência que prejudicaria. É possível fazer isso. Mas estamos otimizando, né, o experimento. A equipe relatora concorda? Sim, poderiam ser formados 2 objetos e também poderia ocorrer interferência. Tá. Você falou do risco, né? Você fez vários riscos, né? Sim. O raio do risco, você falou que varia o raio, né, desse risco. Sim. E quando você muda o raio, ele também vai mudar a espessura? Tem alguma relação entre mudar a espessura do risco, ele fica mais forte? Não, isso depende da força que é aplicada na hora de execução do... Vocês conseguiram controlar a força que vocês riscaram? Sim, de uma forma mecanizada, sem ser com uma pessoa, porque... O que vocês utilizaram? O que vocês utilizaram para... Não. Para mecanizar isso aí? Não foi mecanizado. Foi feito basicamente manualmente. O problema, ele fala dos hologramas feitos à mão. Então, geralmente espera que seja um holograma que seja de facilidade para muitas pessoas poderem fazer. Então, geralmente se faz à mão, como tem as instruções. Mas se conseguisse fazer algum processo mecânico? Sim. Você acha que ajudaria? Não teria a imagem ficaria mais nítida?
Peraí. Se fosse mecanizada, aumentaria o quê? O que mudaria? O que mudaria? Basicamente, seria mais preciso. Não, basicamente, que daria uma menor margem a erros. Poderia sim haver erro, mas seria menor do que o feito manualmente. Haveria maior precisão. Por que a paralaxe horizontal não altera o tamanho da... Paralaxe horizontal? Que você mostrou lá. Existe essa comparação com o holograma... Não altera o tamanho. Não altera o tamanho. Por quê? Pois é. Existe essa comparação do holograma feita com o holograma arco-íris, certo? Existe essa comparação justamente como foi explicado. No holograma arco-íris existe a modificação no movimento vertical e não existe modificação no movimento horizontal. Claro que poderia explicar o fenômeno sozinho e não ocorreria essa distorção. Pode concluir a frase? Porque justamente existe uma análise do holograma como se fossem espelhos esféricos. Geralmente, quando se há uma mudança, mas sem alternar, no caso da distância focal, da distância de comprimento, modificaria. Ok, obrigado. A equipe avaliadora agora tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. Ok, infelizmente o tempo de preparação está esgotado. Vamos então à apresentação da equipe avaliadora. Para isso você dispõe de 3 minutos. Eu vou fazer a avaliação aqui do FIGHT. A equipe relatora, quando ela mostrou sua análise teórica, foi boa a análise, mostrou a geometria, só que não ficou muito claro como era a trajetória dos raios de luz. Isso eu não consegui ver. Talvez faltou um pouco de didaticidade nessa parte. A teoria estava relacionada com o experimento, falou de intensidade, né? E mudou isso no experimento. Também o experimento estava bem feito, boas imagens também, o vídeo da paralaxe. E na apresentação foi uma apresentação boa, foi boa. Pode passar. Porém, só que alguns pontos faltou explicar melhor, né? Falou da questão do risco ideal, mas não respondeu. Poderia medir o ângulo nos experimentos, porque ela mostrou a paralaxe, mas não mostrou como era a variação desse ângulo e como ele afetaria a formação da imagem. Também poderia ter mais uma análise quantitativa um pouco melhor, mais clara também, mais relacionada ao que ela havia explicado anteriormente, porque certos pontos não ficaram muito claros. Sobre a apresentação dela, não respondeu algumas perguntas do opositor, como quando ele perguntou de luz polarizada, de luz monocromática. Isso acabou prejudicando um pouco a discussão, porque se tornou um pouco lenta.
Pode passar. O opositor ele fez boas perguntas, né, como essa da luz polarizada. Ele também levantou bons pontos sobre o experimento, né, como o experimento foi feito. Mas só que na hora que ele foi falar muito de erro. Acho que ele poderia ter pego esse tempo para falar de outras coisas mais pertinentes ao experimento e não fugir dele. Falar sobre a paralaxe, né, que ela tinha falado, que falou bastante, e ele não abordou essa parte. Ficou repetindo, perguntando muitas vezes, e também isso tornou o fight um pouco lento. Acabou. Obrigado. Ok, obrigado então à equipe avaliadora. Passamos agora às considerações finais por parte do time Highway to Physics, que é o time relator. Você tem 2 minutos. Eu considero que o opositor ele fez perguntas realmente contundentes, que sim, assim, eles que criticaram o problema de uma forma construtiva. E também foi falado pela equipe avaliadora se não poderia ser mecanizado. Isso realmente é uma boa sugestão. Só que, no caso, fez-se à mão, o holograma, por conta principalmente que o próprio problema dizia que era um holograma feito à mão. Então, é um holograma que seja acessível a todos, que todos possam fazer. Eu também gostaria de dizer que, por conta do tempo, não deu para eu falar muito sobre o último tópico na apresentação, que foi se ele realmente seria um holograma. Eu percebi que nenhuma das duas equipes questionou se ele realmente é um holograma. E existem muitos argumentos que refutam o fato de ser um holograma, mas também existem alguns outros argumentos que também contradizem esses próprios argumentos utilizados para falar que não é um holograma. Um deles poderia ser que não seria possível criar objetos opacos, o que é falso, porque pode sim fazer isso com os pontos, os raios. E também existiria outra forma de analisar experimentalmente, utilizando diferentes raios, para criar uma maior diferença das profundidades no holograma. É basicamente isso. Eu creio que eu agradeço para ambas as equipes e isso. Obrigada. Obrigado. Bom, chegamos então à parte final aqui do fight. Uma salva de palmas para todos os participantes. Vamos então aos 5 minutos de questionamento por parte do time de jurados. Começando pela minha direita, professor Fernando, alguma pergunta? Não sei pergunta. Professor Ricardo, alguma pergunta? Sim, a equipe avaliadora, por favor, vocês poderiam responder se existe dependência se o holograma é influenciado pelo tamanho da fonte e como? Ele pode ser influenciado sim, a imagem pode ficar maior dependendo do tamanho da fonte que você tem. Ela ficaria mais nítida também. Ok, obrigado. Mais forte. A equipe opositora, sim ou não? Se eu usasse como fonte luminosa luz solar, eu veria o holograma? Veria, com certeza. Obrigado. Ok, obrigado. Professor Gustavo, alguma pergunta? Eu tenho para a equipe opositora. Vocês comentaram sobre a polarização da luz. Foi uma pergunta que vocês fizeram. Qual seria a influência da polarização da luz nesse problema? É observado que a luz polarizada a intensidade da luz polarizada ela pode ser descrita por uma equação. Não estou lembrado agora do nome da equação, mas essa equação descreve e faz com que ela diz que a intensidade da luz que é polarizada ela é menor em relação à luz não polarizada. Então, por esse motivo, haveria uma diferença, tanto perpendicularmente polarizada ao plano quanto paralelamente. As outras duas equipes concordam, sim ou não? Sim. Eu gostaria de deixar que eu não analisei esse aspecto, mas pelo que foi explicado a partir dele, sim, eu concordo. Ok. O professor Edmilson, o Nicolau e o Raul, por enquanto, não tem perguntas, então eu vou aproveitar o tempo. Existe um ângulo limite que você consiga observar o fenômeno? Sim. Se aumentar muito o ângulo, passar de 45 graus, referindo-se ao eixo vertical, que seria o eixo Y. Se o ângulo se distanciar muito desse Y, não vai ser possível visualizar o holograma. Em relação ao observador ou à fonte? O observador não vai conseguir visualizar o holograma. Ok. As outras equipes concordam, sim ou não? Eu concordo que existe um ângulo limite
que não é, especificamente quando a gente não consegue mais ver a fonte, quando a gente teve fotos mostrando até na apresentação da relatora que tem um ângulo que é possível observar sem relacionar com a fonte. Okay. Existe um ângulo limite que é relacionado com a intensidade. Ok, obrigado. A equipe avaliadora concorda? Existe um ângulo limite dependente de onde está o observador, né? Dependendo de onde ele estiver, a imagem vai ficar distorcida e vai prejudicar a visualização do holograma. Ok, aproveitando ainda para as 3 equipes também, começando de novo pela equipe relatora. O holograma observado, ele tem quantas dimensões a imagem? A imagem observada? Sim, 3 dimensões. 3. A equipe oponente concorda? Sim, concordo. São 3 dimensões que observamos a imagem. Equipe avaliadora? Concordo, 3 dimensões. Ok, nesse caso, então, como eu consigo observar o holograma utilizando uma câmera? Posiciona-se no mesmo ângulo que se conseguiria ver como observador. Colocaria a câmera como se fosse o olho humano. Ok, para a equipe avaliadora, aproveitando. Alguém tem mais perguntas? Desculpe. Para a equipe avaliadora, se eu tapar um dos olhos, por exemplo, o olho direito, eu ainda observo o holograma? Não, porque Sim ou não? Não. A equipe oponente concorda? Sim, não concorda. É possível observar assim, só olhando por um olho. Com um olho você observa o holograma? Olho fechado. Observa, mas o holograma seria tridimensional, então... Então, com o olho tapado, você observaria 2D, não 3D mais. Tudo bem? Eu concordo com a equipe avaliadora. Não seria mais observado mais de tridimensional, só bidimensional. Seria observado, sim, a imagem, mas não seria tridimensional. Ok. Aproveitar meu último minuto aqui. A imagem observada na apresentação, ela é 2D ou 3D? Na apresentação 2D. Concorda? 2D. 2D. Ok. Acho que é só isso. Ok, bom, sem mais perguntas do júri, então vamos a 1 minuto para o time de jurados preencher a folha de notas e voltamos com as notas finais. Bom, já temos todas as notas contabilizadas aqui no júri. Vamos então à nota da equipe relatora, equipe Highway to Physics. Vamos às notas.
Professor Fernando, nota 7. Professor Ricardo, nota 6. Professor Gustavo, nota 6. A minha nota também é nota 6. Professor Edmilson, nota 4. Professor Nicolau, nota 7. E professor Raul, nota 8. Vamos agora às notas da equipe oponente, a equipe PV-NRT. Todos prontos? Vamos às notas. Professor Fernando, nota 7. Professor Ricardo, nota 5. Professor Gustavo, nota 3. A minha nota é nota 6. Professor Edmilson, nota 6. Professor Nicolau, nota 4. E professor Raul, nota 5. E, finalmente, a equipe avaliadora, a equipe Quantum. Professor Fernando, nota 6. Professor Ricardo, nota 6. Professor Gustavo, nota 6. A minha nota é nota... nota 5, perdão. Professor Ricardo, nota 5. Professor Gustavo, nota 6. A minha nota é nota 7. Professor Edmilson, nota 3. Professor Nicolau, nota 5. E professor Raul, nota 4. Ok, encerramos então a última rodada do Physics Fight de número 1. Peço que os capitães venham até a mesa do júri para assinar as notas. Nos encontramos novamente às 15h30 para a rodada de número 2. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Até mais.